O Pode Transformar tem o apoio de Casa Shopping, GTC Telecom e Gráfica Lutz. Olá, gente! Estamos aqui para mais um episódio do Pode Transformar e hoje estamos com ele. Vou apresentar um pouquinho desse menino que veio aí contar um pouco das histórias dele para nós. Ele ministra cursos em todo o Brasil de Doma à Índia, constelação familiar com cavalos, viajou para alguns lugares afora do país também. Ele canta e encanta com vocês, Guto Petri! Seja muito bem-vindo, Guto, ao Pode Transformar. É um prazer estar aqui contigo. Que bom que deu certo, né? Porque a gente ficou tentando combinar ali, mas deu certo. Conseguimos te pegar aqui em Montenegro para fazer esse podcast. É um prazer estar aqui contigo. Isso aí. Boa tarde, Rita. Boa tarde a todos os espectadores do Pode Transformar. É um prazer estar falando para nós aqui de casa, aqui na minha cidade, em Montenegro. Muito bom poder difundir essa mensagem por aqui também. Muito honrado. Que bom. Trazendo só uma curiosidade rapidinho, a minha sobrinha é super tua fã. A Alice, ela assiste o teu... Tem alguns vídeos teus no YouTube, né? Sim. Então ela assiste, tem um que é o Senhor dos Passos, acho que é o que tu canta, e daí tem as imagens do cavalo. E daí ela pede pra botar e pede de novo pra repetir. E toda vez ela vai pedindo, tem que assistir umas 3 vezes no mínimo. Sim. O vídeo. Mas então, Guto, eu quero conhecer um pouquinho do teu trabalho, um pouquinho de quem é o Guto Petri, né? Como que tu iniciou aí... Eu acredito que a grande maioria das pessoas te conhecem por causa do teu trabalho, mas quero te conhecer um pouquinho mais aí quem é o Guto, por que tu iniciou nesse trabalho, né? Se puder contar um pouquinho da tua história para nós. Então, Rita, a minha história começou aqui em Montenegro, eu sou montenegrino por nascimento, morei na minha mais tenra infância, de 1 aos 4 anos morei em Vacaria, mas depois voltei para cá e fiquei por aqui até os meus 14 anos, quando eu fui estudar o técnico em agropecuária, né? E aqui, embora citadino, embora de uma família muito urbana, aos 13 anos eu ganhei meu primeiro cavalo, depois de muitos pedidos insistentes aos meus pais, e que não entendiam por quê, da onde vinha essa paixão, mas desde muito novo assim eu pedia para eles um cavalo. E aí aos 14 anos, então por conta desse primeiro cavalo que eu recebi, e que me mostrou todo esse mundo, esse universo do campo, né, dos sistemas agropastoris, eu fui estudar técnico agropecuário em Nova Petrópolis e de lá pouco voltei para cá, né? Em 2018, de 2018 até 2020, até dezembro de 2019, eu trabalhei aqui em Montenegro, estava numa empresa de genética de aves, então estava vivendo um cenário organizacional, uma cultura bem diferente da que eu hoje levo. E um dia, assim, senti um chamado muito forte de sair, né? Eu já morava próximo da empresa, já namorava há 4 anos, então já estava quase levando uma vida semi-matrimonial, assim. E aí eu simplesmente abri as portas de casa, terminei um namoro e peguei uma CG 150 e saí a campear o mundo e a buscar um outro lado da vida, que não era esse que... buscava uma estabilidade profissional, uma estabilidade financeira, uma estabilidade afetiva, mas que vivia a vida intensamente, né? Eu sempre, desde muito novinho, a gente tem uma turma de amigos aqui de Montenegro, eu sempre era aquele que primeiro pulava da ponte para saber se o rio era fundo ou não, para depois os outros pular também. Então eu sempre era o louco da história. E isso sempre teve muito comigo, assim, essa coisa, esse ímpeto de ganhar mundo, sabe? E aí, em 2019... dia 17 de dezembro, eu peguei uma moto e saí, assim, abandonei o emprego, foi uma decisão bem difícil, não assinei nem rescisão, simplesmente saí, da noite pro dia saí, e ali eu comecei a fazer uma viagem muito longa, foram 10.000 quilômetros, né, de CG, por diversos países da América Latina, mas uma viagem muito longa também internamente, né, onde eu comecei a revisitar subúrbios mentais que eu nem sabia que eu tinha, né? Imagina 14, 15 horas por dia só olhando o deserto Ilhama e conhecendo as dinâmicas do meu próprio pensamento, do meu próprio coração. E aí foi onde eu comecei a alinhar um pouco mais o meu caminho. Sim. Ai, que legal. E esse caminho que tu percorreu durou quanto tempo até tu entender que o teu caminho era esse do teu trabalho atual, né? Então, isso levou 6 meses, né? Essa viagem que eu fiz. Eu saí de Montenegro, na época eu não tinha para onde ir,
meio sem rumo mesmo e sem dinheiro, então eu tocava na rua para conseguir juntar um dinheiro, botar gasolina na moto e continuar o percurso. E a minha irmã viajava de Kombi, a Manuela, viajava de Kombi pela América Latina e ela estava na ocasião em Cusco, no Peru. Eu não tenho para onde ir, vou para Cusco. Foi o mesmo período que ela estava viajando também? Sim, foi o mesmo período que ela estava viajando. Exatamente. E aí eu fui para Cusco, lá eu encontrei ela, aí os meus pais já estavam planejados de passar a virada do ano lá, passaram a virada do ano conosco, né? Sim. Com nós dois. E aí eu comecei a conversar com eles, assim, claro, imagina, entre tapas e beijos, né? Porque eles estavam muito bravos comigo porque eu tinha feito toda essa loucura, né? Essa insanidade que seria abandonar uma vida que seria uma vida estável, uma vida que estava uma carreira promissora, digamos assim. Que era correta socialmente. Socialmente, exatamente. Estava cumprindo a engrenagenzinha, né? E aí, conversando com eles, a minha mãe um dia me perguntou, tia, mas o que tu gosta mesmo de eu fazer? Eu falei, eu sempre gostei muito de cavalo, desde pequeno. Só que também sempre ouvi que cavalo não dava dinheiro, e embora tinha feito meia faculdade de veterinária, que depois, pelas circunstâncias dos cursos, eu não consegui mais terminar, eu tinha feito meia faculdade de veterinária e eu nunca tinha olhado para o cavalo como uma fonte de profissão, porque não era bem remunerado, segundo o que me diziam, né? E aí eu disse, sempre gostei muito de cavalo, mas cavalo não dá dinheiro. E aí ela falou, tá, mas o que tu gosta no cavalo? E aí eu me lembrei que 10 anos antes dessa viagem, antes de eu ganhar meu primeiro cavalo, ou seja, quando eu tinha 12 anos de idade, eu tinha visto vídeos de Doma Índia. E eu via aqueles índios virando os cavalos pra cima na internet. Eu dizia assim, nossa, isso devia ser tão legal. Tá, mas tem curso disso? Tem os escarpates. Eu sabia tudo, só que eu sabia tudo de muito tempo atrás. Eu não ficava vendo isso depois, né? E eu me lembrei de tudo aquilo que eu um dia já soube. E aí eu fui em busca dos Scarpati, que são os principais resgatadores da Doma Índia no mundo. Oscar Scarpati, o filho dele, o Cristóvão Scarpati, meus mestres, a quem eu honro muito. E fiz o curso com eles, que é um curso de 1 semana, e depois eu fiquei lá. Fiquei lá mais 2 meses morando com eles, trabalhando na casa com os cavalos, vivendo as dinâmicas da tribo família, né? Porque é uma tribo família. E aí um dia, assim como eu saí do Brasil, eu saí de lá e voltei pro Brasil, e aí foi uma coisa muito incrível, assim, como o meu trabalho chegando aqui teve uma aceitação muito grande. O mundo era um mundo pandêmico na época, assim, justamente quando começou a pandemia, e estava todo mundo olhando para essas questões um pouco mais conectivas, principalmente relacionadas à natureza, né? E os cavalos, eles trazem esse convite, né? Esse convite a viver no presente, esse convite a não olhar tanto para o porvir e não olhar tanto para o que passou, né? E viver aquele momento, porque querendo ou não, é um animal de 500 quilos, ele te põe no estado de presença, quer queira ou não, né? Então, isso é muito libertador, isso é um portal que se abre realmente. Então, quando eu voltei para Montenegro, na verdade, para Capela de Santana, cidadezinha do lado, né? E comecei a difundir um pouco desse meu trabalho, assim, teve uma aceitação muito grande. Comecei a publicar algumas coisas nas redes sociais e isso expandiu muito o meu trabalho. Em pouco tempo eu estava dando cursos de Doma Índia, né? Pedi permissão para o Cristóvão, ele falou palavras que eu nunca mais me esqueço e palavras que eu sempre repasso quando eu dou o meu curso de Doma Índia. Essa mensagem não é minha. E ele disse, esta mensagem não é nossa, não é nossa, ela já é de todos, do mundo, e es tuya também. E aí eu disse, então eu vou carregar comigo. E aí eu comecei a dar os cursos e graças a Deus, assim, foi um movimento muito abundante, muito próspero. Em 2 anos, assim, o meu nome foi colocado num bom lugar dentro do cenário equestre brasileiro e também de fora do Brasil. O último viveiro, o último curso de Doma Índia que nós fizemos aqui em Capela de Santana tinha 4 países participando. Ai, que coisa boa. Tinha Espanha, tinha Venezuela, tinha Brasil e Itália participando aqui. Nossa, que legal. Então foi bem gratificante. Sim. Tudo isso, né? Que legal. E uma pergunta que fizeram nas redes sociais, enfim, que eu queria te fazer aqui, que talvez tu já esteja até divulgando um pouco, mas ainda é uma dúvida, que há pouco tempo tu falou da questão da Doma Índia, do que aquilo ali te trazia e, de repente, como transformar aquilo ali de uma forma diferente e que não te causasse algumas dores que estavam te causando, né? A forma como se lidava com isso, enfim. E daí eu queria que tu falasse um pouquinho por que te trouxe isso, o que te fez enxergar ou ter consciência disso, né? E como que tu vai trabalhar daqui pra frente, ou como que vai ser o teu trabalho, né? Sim.
Esse como que vai ser, para mim, sempre é uma incógnita, né? Porque eu sou uma pessoa, assim, aprendi pelas circunstâncias, principalmente essa coisa de morar na estrada, né? De dormir na rua, de não ter muito onde parar, tu vai te adaptando ao que a vida te oferece. E eu trago isso comigo e acredito que trago até com uma certa leveza, sabe? Essa coisa do não saber, mas estar bem entregue ao que vier e colocar as mãos na massa e colocar toda a energia mesmo naquilo que se apresenta como sendo alinhado, né? Com o nosso espírito, com o nosso chamado. O que aconteceu foi que durante esse percurso que eu fiz, esse itinerário viajante aí, me descobrindo, né? Me descobrindo como pessoa, sobretudo, eu conheci também uma dinâmica que eu já conhecia com pessoas, que é a constelação familiar, né? Eu conheci ela com os cavalos. Na verdade, me mandaram uma informação de que isso existia. E aí, quando eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi buscar saber um pouco mais sobre as constelações com cavalos. E aí eu percebi que o universo do cavalo, ele é um universo muito mais profundo e muito mais sutil ao mesmo tempo do que esse em que a gente monta, coloca pressão, ele acerta o movimento e a gente coloca alívio. Sim, eu amo a doma. E a doma índia, para mim, das técnicas que a gente conhece de Amansi e de doma, ela é, na minha concepção, aquela que atinge mais profundamente o âmago dos cavalos, sabe? É aquela onde tu consegue te conectar melhor com aquilo que o cavalo verdadeiramente é. Embora os índios aprenderam a domar cavalos com os cavalos, porque foi muito intuitivo, foram décadas, foram 70 anos em que gerações de índios passaram olhando para as manadas e descobrindo o que eram as dinâmicas entre elas, né, para poder então se inserir nesse meio e querer ensiná-los, só que eles o fizeram para um propósito, que era defender a terra, a guerra. E a fala que eu sempre trago, quando eu também comento do fim do meu ciclo com a Doma Índia, a guerra já acabou. Não há mais guerra. Não tem necessidade. Não há mais guerra pra gente montar cavalo, né? Então não tem mais vínculo homem-cavalo, não. Esse vínculo existe há 12 mil anos. Esse vínculo não vai ser quebrado. Esse vínculo que se criou, ele não deixa de existir. Só que ele pode se sutilizar. E aí, através dessa dinâmica das constelações familiares, eu comecei a perceber que existe um novo tempo, uma nova era na relação homem-cavalo, em que a gente deixa de conduzi-los e passa a se permitir ser conduzido pelos cavalos. Então, através das constelações familiares, a gente olha para as dinâmicas da manada, a gente percebe o quanto que os cavalos vivem nisso que o Bert Hellinger descreveu como as ordens do amor, né? A hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. Isso nada mais é do que como a natureza vive. Nunca alguém que vem depois é precedente, é prevalente em cima de alguém que veio antes, né? Então, a natureza é assim, por si só. Na natureza todos fazem parte, a manada tem sede de reconciliação no amor, porque a sobrevivência da manada depende disso. Depende de cada um encontrar o seu lugar e viver esse lugar, né? E da mesma forma a relação de troca, a relação de equilíbrio. Sim. Então, os cavalos, através das dinâmicas da manada, que existem só há 60 milhões de anos, né? Porque só há 60 milhões de anos esse ser está evoluindo, são capazes de nos ensinar muitas coisas, né? E a gente, como constelador, passa a ser mais um cavalo. Só que um cavalo que fala, um cavalo que interpreta, um cavalo que percebe os movimentos e passa eles para a alma dessa pessoa, que assim consegue alguma completude. Porque eu sempre digo que constelar é completar, né? É tu trazer, é tu incluir, é tu deixar ser aquilo que realmente é. Então a gente traz essa completude através da dinâmica das manadas. E aí começou a perder um pouco de sentido o domar, sabe? Então por que domar? Porque mesmo que seja uma técnica de doma que não se valha da dor, né? Que não se valha de nenhum processo doloroso, de nenhuma mazela física ou mazela psíquica, sempre é uma espécie sobre a outra. Sempre é a gente conduzindo e dizendo o que se deve ser feito. E ninguém quer montar num cavalo indisciplinado, ninguém quer montar num cavalo mal domado. A gente quer animais disciplinados. E isso também era uma das coisas que os índios conquistaram com louvor, a disciplina desses animais, né? Através de processos indolores. Mas a pergunta maior é por quê? E também, dentro desses... Porque a gente sabe que quando a gente está facilitando um processo de constelação, a gente também está se facilitando, né? A gente está aprendendo muito. E dentro desses processos de constelação que eu fiz e que eu já facilitei, muitas vezes eu fui percebendo que os cavalos pedem algo para trabalhar com as constelações. O que nos pedem os cavalos para que a gente possa se valer deles
a fim de resolver dilemas nossos, né? E eu sinto que uma das coisas que os cavalos pedem é essa evolução no olhar para eles. Que eu não preciso mais ser o cara que vai puxar a carroça que vai te carregar. Ou alguém vai me dizer que todo o dorso do cavalo é feito para carregar uma bunda de 80 quilos. Não, né? Eu posso ser aquele que se deixa, que tu vai permitir te levar, que tu vai permitir te conduzir, e não mais que tu queira conduzir, estando em cima de mim. E aí, isso para mim é uma boa relação de troca. Então, eu te dou segurança, eu te dou uma alimentação que tu não vai conseguir receber na natureza, eu te dou cuidados sanitários, eu te dou cuidados odontológicos, cuidados de casqueamento, enfim, né? Todos os cuidados que a gente pode prover que na natureza ele não teria. Em troca disso, eu me valho dele para conseguir movimentos melhores para mim, né? Para conseguir caminhar na vida um pouco mais alinhado com o meu propósito. Certo. E o que esse trabalho te trouxe como transformação? Ele te transformou, né, a pessoa que tu é hoje? E como tu pode dizer também um pouco dessa transformação que tu leva para a vida das pessoas, para a vida dessas famílias, para as pessoas que participam dos teus cursos, né? Sim. Nossa, falar da autotransformação que aconteceu nesse percurso todo aí de 2 anos de Doma Índia, de constelação, é muito forte, né? Porque eu sempre digo, assim, dessa maneira que eu venho levando a vida e que para mim tem sido a maneira que está mais alinhada comigo, né? Que pelo menos é mais condizente com a minha verdade. Eu vivo 2 anos em um dia. Essa é a verdade, sabe? A cada curso de Doma Índia são 20 pessoas, são 3 dias de imersão, são práticas profundas de autoconhecimento, práticas profundas de comunicação interespécie, que é uma comunicação que exige clareza consigo mesmo. Então, e tudo isso eu estou vivendo junto. Então, eu saio de um curso e aí na outra semana eu vou para outro lugar para fazer mais 20 pessoas, para fazer outra imersão e me aprofundo de novo nos meus próprios temas. Tem um movimento que eu faço dentro da Doma Índia que se chama entrega, que é quando eu convido um cavalo a se deitar. E esse movimento sempre acontece, pelo menos comigo, e com aqueles que eu passei essa mensagem, sempre acontece a partir de uma entrega minha, né? Para que o cavalo se entregue, geralmente ele acessa uma resistência que provém de um tema meu, de algo que eu tenho carregado comigo, que eu posso olhar, e quando eu consigo me entregar para esse tema, quando eu consigo deixar com que o que tem que pertencer, pertença, o cavalo também se entrega. E aí, novamente, está eu me transformando. Então, com certeza, é uma outra pessoa desde 2019, só que é uma outra pessoa desde ontem. É uma outra pessoa desde uma semana atrás. Né? É uma transformação muito grande num espaço curto de tempo, assim. Né? Tanto é que em 2 anos já não é mais Doma Índia. Né? Em 2 anos agora já é constelação com cavalos e também Doma Índia. Porque tem uma parte disso aí que é não viver na utopia, né? Não viver naquilo que, então liberem os cavalos, ninguém mais vai montar. Não vai acontecer, né? Tanto que quando anunciei meu fim do processo com a Doma Índia, o cenário equestre brasileiro continua igual. Embora algumas pessoas foram tocadas pela mensagem, os cavalos continuaram sendo montados, né? Então eu não quero viver nessa utopia de que a gente vai conseguir, de uma hora para outra, livrar todos os cavalos de serem montados, dominados, domados, enfim. Então eu ainda trabalho com Doma Índia nos lugares em que a montaria ainda é muito presente. E aí eu trago uma dinâmica de montaria, de comunicação, de ensino um pouco mais leve, um pouco mais sutil com os cavalos, né? E já começo a alinhar essa turma toda para um outro olhar, né? Eu tive agora no Pará fazendo um curso num Aras lindo lá da fazenda Pison, no Pará, inclusive com uns cavalos muito renomados no cenário da vaquejada, que é aquele esporte que eles praticam lá no Nordeste, que não é muito comum para nós. E quando eu tive lá, eu adentrei naquela dinâmica familiar, né, de pessoas que criavam cavalos porque tinham uma paixão por esse animal, e apresentei para eles uma outra forma de ver o cavalo, que era, além da Doma Índia, a constelação. E eu constelei aquela família com cavalos, com os cavalos deles, né? E isso transformou muito, muito. E hoje eles já estão olhando para um cavalo que não é mais para praticar esporte, não é mais para alta performance, que não é mais por uma competição egóica do ser humano. Porque entre nós, se começou já com uma competição, já está errado. Como assim eu tenho que ser melhor que o outro? Eu vivi a história do outro, eu vivi as dores do outro, eu nasci no mesmo lugar. Não, essa comparação é sempre injusta.
A única comparação justa é aquela minha comigo mesmo no espaço de tempo, né? Então, sempre que há uma competição, já está desalinhado com aquilo que a natureza, né, nos pede. E quando tu envolve um outro ser dentro disso, né, dentro desse ambiente hostil, selvagem, que é o ambiente da competição, isso abre um espaço muito grande para muitas mazelas que podem acontecer. Então, eu mostrei para eles que os cavalos têm toda essa sabedoria que a gente pode desfrutar, que a gente pode aprender, né? E isso ampliou a forma de ver cavalos. Então, agora sim, a gente pode montar? Podemos, mas a gente também pode olhar para eles, mas a gente também pode conviver com eles, a gente também pode aprender com eles, né? E esse trabalho tem feito uma diferença nos ambientes que criam cavalos hoje. Talvez a indústria equestre esteja muito, muito decepcionada e frustrada comigo, porque afinal de contas eu sei que mobiliza milhões de empregos, né? A gente sabe que emprega mais que a indústria automobilística no Brasil, a indústria do cavalo, né? Que gera muita receita para a União, enfim, e para o mundo como um todo. Só que se a gente for só arrumando esse olhar para isso, a gente vai cada vez mais enxergar cavalo como um cifrão e não como o sagrado ser que ele é. Com certeza. E esse seu trabalho também vai trazendo na verdade, né, tem uma frase que primeiro a gente se transforma para depois transformar o resto, ou primeiro transforma o meu mundo para transformar o mundo do outro. Então, na verdade, está muito nesse caminho, assim, né? Está se transformando, está levando a tua mensagem, a tua sensibilidade, o teu conhecimento, e aos pouquinhos está chegando nessas grandes, né, enfim, nessas pessoas que cultivam e que têm cavalos ou que têm ambientes não tão voltados para esse lado, né, mais sensível que a gente tem. Sim. Dessa questão da constelação, mas tu consegue levar aos poucos a tua mensagem, né? Exatamente, né? E aí fez muito sentido, né? Eu entrei num lugar de muito conforto, assim, em relação àquilo que era um grande dilema meu. Mas será que eu continuo com a Doma? Né? Porque eu tinha parado, eu anunciei o fim da Doma Índia, eu fui lá pro santuário hípico que nós temos em Capela de Santana e não pude montar. E passei a bola para Isa, né, que é a menina que trabalha com a gente lá, e disse assim, Tchê, mete ficha aí porque eu não dou conta de montar. Mas eu também sei que esses cavalos precisam ser domados, eu também sei que a gente tem um contrato com as pessoas, eu também sei que a gente tem compromissos que nós firmamos. E é sobre isso, é sobre tu poder enxergar a utopia, mas tu viver na realidade. E talvez um equilíbrio nisso, né? Isso, tu viver na realidade caminhando em direção a essa utopia, né? Que só um dia chegue, e eu acho que vai chegar. Nosso bate-papo já está chegando ao final, mas eu vou fazer uma rapidinha aqui contigo, eu faço uma pergunta e tu responde uma frase, assim, bem... Tá. Qual é o signo do Guto? Libra. Como tu se vê daqui 6 meses? Pai. Ah, é verdade, isso perguntaram também, né, Sim. que tu vai ser pai. Tá para nascer perto? Anaí, 15 de agosto é a previsão do parto. Aí, ó, mais uma leonina. Sim. Essa vai me domar. É verdade. Depois de tanto domar as éguas, vai vir uma potranquinha para me domar agora. Sim. Ai, parabéns, viu? Graças. Um sonho que tu tem ainda não realizado? A música. A gente pouco falou, né? Mas... Sim, a música como meu principal servir ao mundo, né? Uhum. Eu sinto que tem essa força, tem essa aceitação, tem essa receptividade, e eu ainda não olhei para isso, não sei porquê, mas talvez porque ainda o meu caminho está muito atrelado ao mundo do cavalo. Mas sinto que aos poucos eu estou rumando para isso. Sempre esteve presente, embora os cursos de Doma Índia... Nos teus cursos tu chega a cantar? Sim, ministra, sim. Assim, e o mais legal é nas lives, que nem essa que eu fiz agora semana passada, a galera que faz curso comigo pedindo canções autorais, sabe? Então, eu sinto que toca, sinto que faz sentido para as pessoas que escutam. E a música é um sonho que eu tenho, sim. Ah, legal. Uma frase final, uma mensagem que tu quer deixar para as pessoas... Para todos que forem chegar, né, esse podcast, a mensagem, o que tu gostaria de dizer para as pessoas? Amansa-te para depois amansar-los, que é o lema da Doma Índia. Então tá, muito obrigado, Guto, foi um prazer aí te receber conosco. A EVT, como a gente diz, a EVT, muito obrigado, Tupi-Guarani. Gratidão pela oportunidade, por poder falar para vocês. E quiçá tenham próximos encontros. Adorei o programa e vou divulgar. Obrigada. Então, mais um podcast chegando ao final. Lembrando que toda quinta-feira tem episódio novo no canal.